Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de resolução de questões. Eu sou a professora Maria Eugênia, mais conhecida como Magê. E nesse nosso encontro de hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre questões de direito previdenciário. Então, tema desse nosso encontro de hoje, a gente vai analisar questões de direito previdenciário. Então, vou colocar aqui no nosso material para a gente já ir direto ao ponto. Vamos trabalhar aqui a parte prática de como são cobradas questões de direito previdenciário na sua prova de primeira fase da OAB. Então, pessoal, olha só. Vamos verificar o que fala aqui esse enunciado. Maria, empregada doméstica desde julho de 1990, no deslocamento para o seu local de trabalho, sofreu um acidente em virtude de uma queda na saída do ônibus. Maria não sabe se deve procurar o sistema previdenciário desde já e se tem direito a algum benefício. Por isso, procurou você como advogado ou advogada. Assinale a orientação que apresenta corretamente a sua orientação. Alternativa A. O direito ao benefício não é reconhecido, pois os empregados domésticos não são cobertos pela Previdência Social brasileira. Alternativa B. Sobre o afastamento do trabalho, sendo superior a 15 dias consecutivos, haverá direito ao benefício previdenciário por incapacidade temporária. Alternativa C. O benefício deve ser requerido de imediato pelo sítio eletrônico do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ou por central telefônica. E alternativa D. Sobre o afastamento do trabalho, se a incapacidade for inferior a 30 dias de afastamento, não haverá qualquer direito subjetivo a benefício previdenciário. Então, aqui, pessoal, essa questão aqui, ela está exigindo aí, né? Exigiu aí do candidato o conhecimento C. O candidato sabe que o empregado ou empregada doméstica é segurado da Previdência Social e, se for, se tem direito a benefício. Então, diante dessa situação aqui apresentada, pessoal, né, em que a Maria, ela era empregada doméstica e no deslocamento para o seu local de trabalho, ela sofreu um acidente, porque ela caiu ali do ônibus. Quando ela foi descer do ônibus, né, que ela estava indo trabalhar, ela caiu. Então, assim, primeira coisa, empregado doméstico é sim segurado, da Previdência Social, inclusive, é segurado obrigatório. Então, empregado doméstico é segurado obrigatório da Previdência Social e, portanto, tem direito a receber benefícios da Previdência Social. Então, a Maria aqui, pessoal, sendo empregada doméstica já desde 1990, ela tinha, né? A gente está partindo do pressuposto de que o problema informou isso para a gente imaginar que ela recolheu contribuições previdenciárias como empregada doméstica e, portanto, como ela é segurada obrigatória, tendo sofrido aí esse acidente, a alternativa correta aqui, pessoal, é a alternativa B, né? Que assim, se ela ficar afastada do trabalho por mais, né, de 15 dias consecutivos, ela vai ter direito a receber o auxílio por incapacidade temporária, tá? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. A alternativa A tá errada, né? Porque fala que o direito ao benefício não é garantido, reconhecido aos empregados domésticos. Não, sim. Empregado doméstico é segurado obrigatório da Previdência Social e, portanto, tem direito a receber benefício previdenciário. A C, pessoal, tecnicamente, ela não, assim, não é que ela tem um erro, faltou uma forma, né? Porque assim, fala que o benefício previdenciário deve ser requerido ou pelo sítio eletrônico, né, o site do INSS, ou pela central telefônica. Também dá para fazer o requerimento pelo aplicativo do Meu INSS, né? Então dá para fazer o requerimento pelo Meu INSS, né? Se o empregado aí, se o segurado tiver, o empregado não, se o segurado tiver e o seu cadastro, tá? Então,
Dá para fazer também. Então, na verdade, aí faltou aí uma forma de requerimento do benefício. E a alternativa D é a que fala que se a incapacidade for inferior a 30 dias, ela não vai ter direito a receber benefício. Não, o requisito para receber o benefício, principalmente se for o auxílio por incapacidade temporária, não é afastamento inferior a 30 dias, é afastamento superior a 15 dias, né? Então, nesse caso aí, ela vai ter direito, sim, a receber benefício previdenciário. Mas não só se o afastamento for inferior a 30 dias. Não, é afastamento superior a 15 dias. Então, por isso que a alternativa correta aqui, nessa questão, era a alternativa B. Tudo bem? Aí, a próxima questão, pessoal, ela fala o seguinte pra gente. Olha só o enunciado. Lucas, segurado obrigatório do regime geral de previdência social, cometeu um crime e foi recolhido à prisão em regime fechado no dia 1º de janeiro de 2023, tendo contribuído previamente por 24 meses. Sobre a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. O auxílio reclusão é destinado ao segurado que foi preso, para que ele não fique desamparado. Alternativa B. Os dependentes de Lucas fazem jus ao auxílio reclusão, mesmo que o segurado preso não seja de baixa renda. Alternativa C. A cônjuge de Lucas não poderá acumular o auxílio por incapacidade temporária que ela recebe atualmente com o auxílio reclusão decorrente da prisão do marido, devendo optar pelo mais favorável. E alternativa D. O exercício de atividade remunerada do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão para os seus dependentes. Então, pessoal, essa questão aí é uma questão que está cobrando aí, né, um benefício previdenciário em espécie, que é o benefício do auxílio reclusão. Então, a gente precisa aí responder de acordo com as regras deste benefício previdenciário aí que se chama auxílio reclusão. E aí, de acordo com as regras, pessoal, do auxílio reclusão, a alternativa correta é a alternativa D. Gente, a alternativa D é assim, ó, letra da lei. A gente tem duas possibilidades. Ou o artigo 80, parágrafo 7º da Lei 8.213, de 91, ou o artigo 116, parágrafo 6º do Decreto 3.048. Então, assim, se o segurado, né, que está cumprindo aí pena em regime fechado, passa a exercer uma atividade remunerada, isso não vai implicar na perda do auxílio reclusão para os seus dependentes, tá? Porque quem recebe esse benefício do auxílio reclusão, pessoal, são os dependentes do segurado e não o segurado. Então, a alternativa correta é a alternativa D, letra da lei, né? E aí, aqui, o erro da alternativa A é falar que o auxílio reclusão é destinado para o segurado. Não, é para os dependentes do segurado recluso. O erro da D é falar que os dependentes do Lucas fazem jus ao auxílio reclusão, mesmo se ele não for de baixa renda. Não. Um dos requisitos para os dependentes receberem auxílio reclusão tem que ser um segurado considerado como baixa renda, que se enquadre no requisito baixa renda. E o erro da C é falar que, né, a cônjuge, né, não vai poder acumular o auxílio por incapacidade temporária com o auxílio reclusão. Sim, poderia acumular sim, tá? Então, gente, o erro não. A alternativa correta aqui nessa questão é a alternativa D. Então, alternativa não. Questãozinha aí sobre o benefício do auxílio reclusão. Agora, vamos verificar aqui o enunciado dessa questão, que fala o seguinte pra gente. Manuel, mecânico de manutenção, após acidente durante a sua atividade remunerada, recebeu benefício por incapacidade temporária durante 2 anos. Antes da alta previdenciária, ele foi encaminhado para a reabilitação profissional, na qual se identificou a necessidade de utilização de prótese e fisioterapia.
sem necessidade de transfusão de sangue ou cirurgia, em local conveniado com o INSS. Nesse contexto hipotético, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. No seu processo de reabilitação profissional, está incluso o transporte, quando necessário. B. Manuel poderia se recusar a fazer a reabilitação profissional, pois a lei não a indica como etapa obrigatória a ser observada pelos segurados. C. A reabilitação profissional permitirá seu retorno à atividade remunerada, na qual contará com estabilidade provisória de 5 anos. Alternativa D. A reabilitação profissional não compreende o fornecimento de aparelho de prótese, de órtese e de instrumentos de auxílio para a locomoção. Aqui, pessoal, essa questão aqui está cobrando aí, né, do candidato conhecimento sobre o tema de um serviço que é oferecido pela Previdência Social, que é a reabilitação profissional. Então, assim, pessoal, a Previdência Social fornece 2 tipos aí de prestações, que são benefícios e serviços. E um dos serviços aí que a Previdência Social oferece é esse serviço aqui. Isso aqui não é benefício, tá? Isso aqui é um serviço que é fornecido aí para os segurados. E também, quando for possível, né, para os dependentes, que é a reabilitação profissional. E aí, diante disso, pessoal, qual que é a alternativa correta aqui? Se a gente considerar as regras aí trazidas pela lei previdenciária sobre reabilitação, a alternativa correta é a alternativa A. Então, assim, letra da lei, tá? A lei fala expressamente que no processo de reabilitação, se for necessário, se o segurado precisar, ele vai ter direito a transporte para levá-lo lá até o local, tá? Onde ele vai passar pelo processo de reabilitação. Então, aqui a alternativa correta é a alternativa A. A alternativa B está errada, pessoal, olha só, porque ela fala assim, ó, o Manuel poderia se recusar a participar do processo de reabilitação. Gente, a lei previdenciária determina que para reinserção do segurado no mercado de trabalho, se o INSS verificar que é necessária a reabilitação profissional, essa reabilitação profissional, ela constitui uma obrigação. A reabilitação profissional ela é obrigatória para a reinserção do segurado no mercado de trabalho, tá? Então, assim, o segurado não pode se recusar a participar, né, da reabilitação profissional se o perito do INSS chegou a essa conclusão, tá? Então, ele não poderia se recusar, porque é obrigatório. A alternativa C é... Beleza, a primeira parte aqui, a reabilitação profissional vai realmente permitir, né, que ele retorne aí ao mercado de trabalho para exercer uma atividade remunerada, mas não, gente, não tem essa estabilidade aí provisória de 5 anos. Tudo bem que ele até sofreu acidente, né, o enunciado fala que ele sofreu acidente enquanto ele realizava, né, atividades remuneradas, né, mas assim, a estabilidade provisória do empregado que sofre acidente de trabalho é de 12 meses, tá? Após a alta previdenciária, e não 5 anos. E aqui o erro da AD é falar que a reabilitação profissional não compreende, né, fornecimento de prótese, órtese ou instrumentos de auxílio para a locomoção. Então, sim, pessoal, sim, na verdade a lei fala exatamente o contrário. A lei fala que, se for necessário, a reabilitação profissional vai incluir prótese, órtese, fornecimento de eventuais instrumentos que sejam necessários aí para locomoção, como, se for necessário, cadeira de roda, muleta, bengala, tal. Então, tudo que for necessário para reabilitação do segurado, para que ele retorne ao mercado de trabalho para exercer atividade remunerada, vai tá incluído, sim, na reabilitação profissional. Tudo bem? Então, questão aqui sobre o tema reabilitação profissional. Agora, olha só o que fala esse enunciado dessa questão. Humberto Alves, profissional liberal, desempenha a atividade de eletricista autônomo, prestando serviços a diversos clientes, todos pessoas físicas,
mediante remuneração e sem relação de emprego. Sobre o enquadramento de Humberto Alves como trabalhador autônomo no Regime Geral de Previdência Social, RGPS, assinale a afirmativa correta. A. Ele é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social. B. Ele não poderá obter aposentadoria por idade ou aposentadoria por incapacidade permanente. C. Ele, por não possuir relação de emprego, é dispensado de quaisquer recolhimentos previdenciários. E a alternativa D. Ele se qualifica como segurado trabalhador avulso do Regime Geral de Previdência Social. Então, gente, aqui, ó, essa questão, ela tá falando de um tipo de prestador de serviços que é bastante comum a gente ver na prática. E tem gente que confunde. Tem gente que não sabe se a pessoa que presta serviços como autônomo é ou não segurado da Previdência Social. Se ele é segurado da Previdência Social, ele é qual tipo de segurado? Obrigatório, facultativo? Ou ele não é segurado da Previdência Social? Será que por ele não ter relação de emprego aqui, como, né, o enunciado fala, será que ele não precisa contribuir? E aí, gente, olha só, muito importante, tá? Guardem essa informação, pessoal, porque essa situação aqui geralmente gera dúvidas. O autônomo, pessoal, é sim segurado obrigatório da Previdência Social. Então, ele é... Então, gente, quem trabalha como autônomo, que acha que, eu não tenho nenhuma relação formal de emprego, tal, não tenho, né, relação de emprego com nenhuma empresa, tal, não importa se você exerce suas atividades como autônomo e recebe remuneração, essa atividade é remunerada, você é sim segurado obrigatório do RGPS. E mais, pessoal, nesse caso aqui, a lei enquadra o autônomo como uma categoria de segurado, né, obrigatório da Previdência Social, que é a categoria contribuinte individual. Então, assim, ele não é empregado, né, que é são 5 categorias que a gente tem de segurados obrigatórios. Empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial, trabalhador avulso. Então, assim, ele é contribuinte individual. Então, ele é, sim, nesse caso aqui, como autônomo, como que é o nome dele? Cadê? O nome dele é Humberto. Humberto é, sim, segurado obrigatório da Previdência Social. E, na modalidade, contribuinte individual. Então, aqui, ó, o erro da B é falar que ele não pode receber aposentadoria por idade ou por incapacidade. Pode, se ele é segurado obrigatório da Previdência Social, está contribuindo regularmente, pode receber, sim, ambos os benefícios que estão aí na alternativa B. O erro da C é falar que, olha, por ele não possuir relação de emprego, ele é dispensado de recolher contribuição previdenciária. Gente, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Não é possuir uma relação de emprego que é o fato gerador para você ser segurado obrigatório e verter contribuições previdenciárias. O fato gerador é exercer uma atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório do RGPS, do Regime Geral de Previdência Social, como, por exemplo, o autônomo. A gente tem vários outros tipos de situação, tá? Então, assim, se você praticou, se você exerceu alguma atividade remunerada que o enquadrou como segurado obrigatório, tem que recolher contribuição previdenciária, tá? E aí, o erro da D é falar que ele é segurado, mas ele é trabalhador avulso. Não, ele não é avulso, ele não é trabalhador avulso, que é outra categoria de segurado obrigatório. Ele é contribuinte individual. Então, analisamos aqui essa questão que tratava do tema segurado obrigatório da Previdência Social. Agora, essa questão aqui, ela vai falar o seguinte pra gente. Joana Silva, empregada doméstica, prestando serviço aos mesmos empregadores por 5 anos consecutivos, é demitida por justa causa,
devido à prática de ilícito prontamente comprovado em ambiente laboral. Joana, 6 meses após o desligamento, sofreu um acidente de trânsito, restando incapacitada permanentemente para qualquer atividade remunerada. Nesse contexto, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Joana poderá obter o benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente. B. Joana não possui direito a qualquer prestação previdenciária, haja vista o desligamento por justa causa. C. Joana, caso comprove ter efetuado recolhimentos como facultativa, pode obter a concessão do benefício previdenciário. E alternativa D. Joana somente pode obter o benefício previdenciário se o acidente tiver ocorrido no prazo de 3 meses após a demissão. Gente, essa questão aqui, ela tentou fazer uma pequena bagunça na cabeça dos candidatos, quando, né, colocou aí essa situação. Primeiro, muita gente já se embananou aí, né, na situação de ser empregada doméstica. Alguns ficaram em dúvida se ela era ou não segurada, né, da Previdência Social, tal. E também o que mais pegou aí, né, o pessoal, né, os candidatos e candidatas, foi a situação dela ter sido dispensada por justa causa. Então, assim, ó, gente, primeira coisa. Para o âmbito previdenciário, a modalidade de dispensa do empregado não vai interferir no recebimento de eventuais benefícios, tá? Porque, assim, uma coisa é o ocorrido lá no âmbito trabalhista para ela ter sido dispensada por justa causa, pela prática de uma falta grave. Outra coisa é o âmbito previdenciário. Então, pessoal, olha só, aqui. O que aconteceu nessa questão? Nessa questão aqui, pessoal, a gente vai verificar que ela foi empregada doméstica, prestou serviços por 5 anos, foi dispensada por justa causa. Até isso não vai interessar pra gente, né? A modalidade da dispensa não vai interessar pra gente. Aí, ó, 6 meses depois da dispensa, ela sofreu um acidente de trânsito e ficou incapacitada de forma permanente para exercer qualquer tipo de atividade remunerada. Nesse caso, analisando as alternativas, pessoal, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Ela poderá receber o benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente. Ai, Magê, mas ela não estava trabalhando mais. Só que aqui, pessoal, além dessa situação aí do saber, né, o benefício por aposentadoria por incapacidade permanente, que é o benefício aqui, né, para quem fica permanentemente incapacitado para o trabalho, a gente precisava analisar também, pessoal, o artigo 15 da Lei 8.203 de 91, que é o artigo que vai falar da manutenção da qualidade de segurado. E aí, o artigo 15, inciso 2 da Lei 8.213, fala que aquele que deixa de recolher contribuições previdenciárias, como, por exemplo, no caso de um desligamento de uma dispensa, seja qual for a modalidade de dispensa, mantém a qualidade de segurado por um período de 12 meses. E o que significa isso, Magê? Esse negócio aí de manutenção da qualidade de segurado, que também é chamado de período de graça. Gente, esse período em que o segurado mantém a sua qualidade, segurado do RGPS, independentemente de contribuições, a pessoa é segurada da Previdência Social para todos os efeitos legais. Então, ela sofreu um acidente 6 meses depois do desligamento. E ela tinha um período de graça de 12 meses. Ou seja, por 12 meses, ela manteve a qualidade de segurado para todos os efeitos legais. Então, como segurada do regime geral de Previdência Social, esse acidente que a incapacitou de forma permanente ao trabalho, né, para exercer atividade remunerada, dá direito a que ela receba, sim, a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, por isso que a alternativa correta era a A, tá? A alternativa B tá totalmente errada, que fala assim, ó, ela não tem direito a nenhum benefício previdenciário, porque a dispensa dela foi por justa causa. Muita gente assinalou essa. Porque, gente, o motivo da dispensa não importa, tá?
O impacto de uma falta grave vai ser lá no âmbito trabalhista, para efeitos de como vai ser a modalidade da dispensa, mas para o âmbito previdenciário não vai interferir no recebimento de benefício, uma pessoa ter sido dispensada por justa causa. A C, que também deu muito problema. A Joana, se ela comprovar que ela recolheu como facultativa, pode obter a concessão do benefício previdenciário. Gente, existe uma regrinha na lei previdenciária que é a seguinte: quem é segurado obrigatório não pode recolher contribuição como facultativo. Então, se eu já sou segurado obrigatória da Previdência Social, eu não posso recolher como facultativa. Gente, aqui, quando ela era empregada doméstica, ela era segurada obrigatória da Previdência Social, porque empregado doméstico é segurado obrigatório da Previdência Social. Quando ela foi desligada e manteve a qualidade segurada por 12 meses, ela era segurada obrigatória. Ela continuou sendo segurada obrigatória por um período de 12 meses. Então, gente, não tem isso de dizer, se ela recolheu como facultativa, ela vai poder receber benefício. Não! Ela não precisava e não poderia ter recolhido como facultativa no período em que ela manteve a qualidade segurada. E, por fim, Joana somente poderia obter o benefício se o acidente tivesse ocorrido no prazo de 3 meses depois da demissão. Não, na verdade, de acordo com a situação dela aqui, né, o período aí de qualidade segurada era de 12 meses. Então, por isso que ela poderia, sim, receber o benefício. E aí, essa questão aqui, o enunciado fala o seguinte pra gente. Silvia Lima, empregada segurada do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, desempenha suas funções em atividades externas, mediante entregas de produtos elaborados por seu empregador. Em uma de suas entregas, logo após deixar a mercadoria e já no retorno ao seu posto de trabalho, ela foi atingida por um veículo em alta velocidade, que transitava em desacordo com os limites da via. Em virtude do ocorrido, a Silvia permaneceu afastada por 1 ano, recebendo benefício previdenciário por incapacidade temporária, tendo se recuperado plenamente para suas atividades. Sobre a situação de Silvia, segundo o RGPS, assinale a afirmativa correta. A. Ela poderá se aposentar por incapacidade permanente. B. Ela tem direito ao auxílio-acidente após o retorno às atividades. C. Ela, durante o afastamento, deve continuar a receber salários normalmente. E D. Ela, após o retorno à sua atividade, gozará de estabilidade provisória de 12 meses no emprego. Então, gente, olha só. Essa questão aqui, ela faz aí uma questão interdisciplinar com o direito do trabalho, tá? Então, assim, primeira coisa que a gente precisaria verificar aí, né, ter esse conhecimento, é de que ela sofreu um acidente do trabalho, porque, ela sofreu um acidente logo após realizar uma entrega e ela foi realizar a entrega, estava a serviço do empregador, estava retornando para o seu posto lá, para o seu local de trabalho e foi atingida por um veículo em alta velocidade. E aí também o que a gente precisa, né, entender é que ela se recuperou. Ela ficou recebendo o auxílio por incapacidade temporária por 1 ano, mas ela se recuperou plenamente. Então, ela recuperou a capacidade laborativa dela. E aí, diante dessas informações, pessoal, a gente chega à conclusão de que a alternativa correta é a alternativa D. Alternativa D, porque quando ela retornar para as suas atividades, ela vai ter estabilidade provisória de 12 meses. Vai ter estabilidade provisória de 12 meses, porque ela sofreu um acidente de trabalho. Essa daqui é a chamada estabilidade provisória do empregado acidentado do trabalho. Então, assim, mas por que eles cobraram isso em questão previdenciária? Primeiro, questão interdisciplinar, que a interdisciplinariedade entre matérias está expressamente prevista no edital da OAB. E porque, pessoal, acreditem ou não, toda essa questão de conceito de acidente de trabalho, de estabilidade provisória do empregado acidentado do trabalho, o conceito de acidente de trabalho não está em uma lei trabalhista, está em uma lei previdenciária, a Lei 8.213, tá? Então, eles fizeram uma questão interdisciplinar. E aí,
a alternativa A está errada porque ela fala, ela poderá se aposentar por incapacidade permanente. Não, o problema não fala de incapacidade permanente para exercer atividade remunerada. Ela tem direito ao auxílio acidente após retornar à atividade. O problema não traz informação suficiente para a gente chegar a essa conclusão, porque para ter direito ao auxílio acidente, o segurado precisa ter ficado com sequelas decorrentes do acidente ou da doença. O problema não fala nada disso, então a gente não pode afirmar que ela vai receber auxílio acidente. E o erro da C é falar que durante o afastamento ela vai continuar recebendo salário normalmente. Não, gente. Quando o empregado está recebendo benefício previdenciário, lá no âmbito trabalhista, o recebimento do benefício previdenciário ocasiona a suspensão do contrato de trabalho. Então, suspensão do contrato de trabalho, não vai receber salário, vai receber benefício previdenciário. Benefício previdenciário não é salário, então quem vai pagar o benefício previdenciário é o INSS, e durante o recebimento do benefício previdenciário, o empregador, lá no âmbito trabalhista, não vai pagar os salários. Tudo bem? Então, terminamos aqui esse nosso encontro para discutir, debater questões de direito previdenciário. Quero agradecer a companhia de todos nesse nosso encontro de hoje. Bons estudos! Tchau, tchau! Olá, seja muito bem-vindo a esse encontro. É hora de resolvermos questões de provas passadas de direito administrativo. Você vai fazer a prova de primeira fase, talvez você já tenha treinado algumas questões, feito simulado, até provas passadas. Mas se você não fez isso, você deve estar curioso, ver como é que é a prova, não é? Bom, na prova da OAB, o nosso examinador para as questões de direito administrativo segue o padrão da FGV no sentido de ter um enunciado problemático. Então há um problema e alguém vai te contratar como advogado querendo saber de você como que resolve aquele problema. Em direito administrativo, nós temos uma predileção por improbidade administrativa, licitações e contratos administrativos, serviços públicos, intervenção do Estado na propriedade alheia. Esses são os temas mais cobrados na primeira fase em ADM. Na segunda fase, meio que se repete, não é? Só que a gente tem um aprofundamento com agentes públicos na segunda fase. Na primeira já caiu muito, não é? Diminuiu um pouco sobre a cobrança de agentes públicos. E direito administrativo, vocês sabem, né? A disciplina filhote do direito constitucional, bebe do artigo 37, 38, 39, 40, 41 e 42 da Constituição, entre outros pontos, como o artigo 173, o artigo 100 que trata, 173 vai tratar sobre as empresas estatais, o 100 vai falar de precatórios, não é? E assim por diante. Eu sou o professor Daniel Lamounier, professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional aqui no meu curso. Em ADM eu divido as aulas com o professor Marcos Oliveira, com a professora Flávia Cristina e vamos te levar para aprovação. Você vai arrasar, não importa qual seja a sua área de segunda fase, você vai para ela e você vai arrasar na segunda fase também. Se ficar com alguma dúvida aqui durante a aula, pode deixar embaixo nos comentários aqui do vídeo, ou pode ir até meu Instagram, lá no @danlamounier, procurar por Daniel Lamounier. Lá você pode mandar sua mensagem, além de encontrar muitas dicas, tanto para o OAB, quanto também para concursos públicos, além de comentar as notícias, né, atuais, para a gente ver como que o direito é aplicado no caso concreto. Certo? Então vamos em frente? É hora da primeira questão de hoje. Exame 44, questão de número 30. Juliana. Então, comecei a trabalhar a questão, eu tenho que ir marcando os sujeitos para não confundir. A Juliana, ela ajuizou duas ações indenizatórias. Então, duas ações indenizatórias que resultaram na condenação dos réus. Ótimo. Obrigando-os a pagar vultosa quantia em dinheiro. Ok? A primeira foi ajuizada em face de uma autarquia. Então, a primeira, marcando aqui, foi contra a autarquia. Ela ganhou. Tá, 1. E a segunda, em face de uma sociedade de economia mista. Tá bom? Só que não era uma sociedade de economia mista qualquer. Ela realizava uma atividade econômica em regime concorrencial. Colocando aqui como item 2. É como se fosse o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e atua de forma concorrencial no mercado com bancos como o Bradesco, o Santander, o Itaú. E fala, ó,
os bens dessa sociedade de economia mista não estão afetados ao serviço público. Informação importante. Que é o caso do Banco do Brasil. Considerando que ambas as condenações transitaram em julgado e estão em fase de cumprimento de sentença, Juliana questionou você, como advogado, acerca da viabilidade da penhora dos bens das mencionadas entidades administrativas, da autarquia e da sociedade de economia mista. E aí você, né, vai avaliar. Bom, seguinte. Essa é uma questão sobre bens públicos, é uma questão atípica, não é tão comum a prova cobrar sobre bens públicos na primeira fase. E o que a gente tem que definir primeiro? O que são bens públicos? Segundo o Código Civil, bens públicos são os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Por exemplo, os entes federativos, União, Estados, municípios e o DF, são PJs de direito público. As autarquias também são PJs de direito público. Então, a autarquia tem bem público, certo? Já as pessoas jurídicas de direito privado, elas possuem bens privados, bens particulares. Embora a sociedade de economia mista pertença à administração pública, os seus bens, eles não são públicos não. Os seus bens são particulares, conforme o Código Civil. Os bens públicos têm proteção. Por que tem proteção, Daniel? Porque eles estão atrelados à prestação de serviços públicos. E se você já estudou serviços públicos, você sabe que um dos princípios é o da não paralisação do serviço. Ou seja, é o princípio da continuidade da prestação do serviço público, porque é para toda a coletividade, não pode ficar parando. Imagina, faltar energia, faltar fornecimento de água, né, faltar transporte público, entre outros. Não dá. Ok, aqui em São Paulo a gente sofre pra caramba com a Enel, vira e mexe está sem energia elétrica, né? E não poderia acontecer isso. Ok, então quando eu tenho um bem público, ele é impenhorável. Não pode ser penhorado, porque atrapalharia a prestação de um serviço público. Agora, os bens particulares, esses podem ser penhorados, tá? Só existe aqui uma zona cinzenta. Alguns bens particulares podem gozar dos atributos das proteções dos bens públicos. Quando, Daniel? Quando aquele bem particular for usado na prestação de um serviço público. Então, se ele é usado para prestar serviço público, como um carro dos Correios, os Correios são empresa pública é PJ, é direito privado. Então, o carro dos Correios, aquele carro, ele é um bem particular, mas ele vai gozar da mesma proteção dos bens públicos, porque aquele carro dos Correios é usado para prestar um serviço público. Pegou? Então, olhando para o enunciado, aqui é o seguinte: o bem da autarquia é bem público, ele não pode ser penhorado. Já o bem daquela sociedade de economia mista é um bem particular. E, como o enunciado disse, não é usado por nenhum serviço público. Logo, ele é penhorável, diferentemente do bem da autarquia. Agora é pesquisar a alternativa. Vamos lá. Alternativa A. A penhora dos bens das referidas entidades administrativas integrantes da administração direta é possível. Então é possível para as duas entidades? Não. E ainda fala, considerando que os bens de ambas são privados. Errado. A autarquia é PJ de direito público. Logo, seus bens são bens públicos. B. A penhora dos bens das citadas entidades administrativas não é admissível. Tudo de novo, né? O A foi para todo mundo, o B para todo mundo, só foi o inverso. Ainda diz, porque ambos são bens públicos. Errado. Bem da sociedade de economia mista não é bem público. Sociedade de economia mista, PJ de direito privado. C. A penhora dos bens da autarquia é possível. Não, da autarquia não. É bem público. Ainda fala que seu bem é privado. Errado, não é? E D. A penhora dos bens da sociedade de economia mista é possível. Verdade. Porque são bens privados, correto? Bens particulares. Mas os da autarquia não podem ser penhorados, uma vez que seus bens são públicos. Perfeito. Perfeito. Então, a alternativa D correta. Bem da autarquia é bem público, impenhorável.
Bem da sociedade de economia mista é bem privado, bem particular, e ele é penhorável. A alternativa correta, a alternativa D de dado. Lembre sempre que nós temos a supremacia do interesse público, por isso que há essa distinção, essa proteção para os bens públicos. Questão 31 da prova 44. Jailson pretende adquirir uma propriedade rural, considerada média. Então vamos lá. Eu tenho Jailson, ele quer adquirir uma propriedade rural. E aí, tamanho médio. Porque nós temos a pequena propriedade rural, a média propriedade rural e a grande propriedade rural. A Constituição protege a pequena e a média, mas continua, que será a única de sua titularidade. Só vai ter ela. Vai ser a primeira que ele vai comprar e só ela que ele vai ter. Para realizar a plantação de alimentos orgânicos para a subsistência. Mas ele tem um receio. Jailson tem medo de investir todas as suas economias no imóvel que seja passível de desapropriação. Então, olha só, ele tem medo de ser objeto de desapropriação para fins de reforma agrária pela União. Daniel, é a União que faz reforma agrária? É, só ela que pode fazer reforma agrária. Mediante indenização em títulos da dívida agrária. Daniel, quando faz reforma agrária e desapropria o bem, paga em títulos? Sim, paga em títulos da dívida agrária. Ok. Diante disso, Jailson consultou você como advogado. Tá lá. Acerca dos bens que podem ser objeto dessa intervenção do Estado na propriedade. Ok? Assinale a opção que apresenta a informação que você corretamente prestou. Então é o seguinte, o que eu tenho que entender? A União pode desapropriar para fins de reforma agrária? Pode, você vai achar sobre isso, né, lá no artigo 184, 185, 186 da Constituição Federal. Só que para desapropriar para a reforma agrária, não é qualquer propriedade rural. O primeiro foco, eu quero uma propriedade improdutiva. Se a propriedade é produtiva, ela não vai ser objeto de reforma agrária. Isso é caô que contam pelas redes sociais. Ah, está lá a propriedade produzindo laranja. Essa propriedade não pode ser desapropriada para reforma agrária. Ah, está produzindo soja. Não pode ser desapropriada para reforma agrária. Ah, está produzindo café. Que legal, adoro café. Não pode ser desapropriada para reforma agrária. Certo? Tá bom. Outro ponto. Também tem proteção a pequena e a média propriedade rural. Você sabia que mesmo a pequena e a média improdutivas, elas não podem ser desapropriadas? Não. Se elas forem a única, né, do titular, não podem ser desapropriadas, mesmo que improdutivas. Olha só isso. Então, se é produtiva, não importa qual seja. Se é pequena, média ou grande, se é um latifúndio, não tem problema. Não vai ser desapropriada da reforma agrária. E a pequena e a média podem até não produzir nada. Se o dono só tem ela, também não pode ser desapropriada. Com isso, a gente vai agora para o quadro para entender. Veja, não vai ser desapropriada para reforma agrária. Vamos. Alternativas. Alternativa A. São insuscetíveis de desapropriação para fins da reforma agrária a pequena e a média propriedade rural, verdade? Sim, não podem. Assim definidas em lei, desde que seu proprietário não possua outro. Perfeito, é o que a gente acabou de falar. E observe que a fundamentação está na própria Constituição Federal, ou seja, é uma questão que poderia cair dentro dessas de ADM, como também poderia cair em constitucional, certo? B. Qualquer propriedade é passível de desapropriação para fins de reforma agrária. Qualquer. Isso para mim é a partícula redutora de estar certo. Porque não é possível que não tenha uma propriedade que não permita, né, ser desapropriada por reforma agrária, para reforma agrária, não é? Então, qualquer propriedade é passível de desapropriação para fins de reforma agrária? Não, não. Ainda fala, independentemente de seu tamanho ou produtividade. Não, viajou. C. O tamanho da propriedade não é relevante com relação à desapropriação.
para fins de reforma agrária, pois são insuscetíveis de tal medida apenas os imóveis produtivos. Então, o fato de ser pequena ou média, isso não causa efeito? Causa. Nós acabamos de ver que a pequena e a média propriedade rurais, elas também não podem ser desapropriadas de reforma agrária se o dono só tem elas, né? Só tem a pequena ou aquela média. D. Somente a partícula redutora também. Somente os latifúndios são passíveis de desapropriação para reformas agrárias. Não, as grandes, não é só latifúndio. Mas olha o final. Ainda que sejam produtivos, aí estragou tudo, né? Já estava estranho, agora piorou. Porque se for produtivo, aquele imóvel, ele não pode ser objeto de reforma agrária. Então, a pequena e a média não podem, desde que tenha só aquela propriedade titular e também a propriedade produtiva, tá? Essas não podem ser desapropriadas para reforma agrária. Assim, a alternativa correta, a alternativa A. Questão 32, exame 44. A sociedade empresária chique, vamos lá, ela possui 2 contratos administrativos distintos, regularmente formalizados com o município Gama. Tá bom? Então, são 2 contratos com o município Gama, tendo por objeto a realização de serviços contínuos com contratação de mão de obra para atividades de limpeza e manutenção predial. Ok. Registre-se que em apenas uma das contratações a cláusula expressa para a adoção de meios alternativos de solução de controvérsias. Então, apenas em uma das contratações é que eu tenho previsão, né, de meios alternativos de solução de controvérsias. Durante a execução, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos foi fortemente afetado por alhas econômicas extraordinárias e imprevisíveis. Segura um pouquinho. O contrato administrativo tem por característica a manutenção do equilíbrio econômico do contrato. O que significa isso? Do início ao fim, eu quero manter o equilíbrio. Para ficar mais fácil entender, nós seria um equilíbrio entre custo e lucro, tá? Para ficar mais simples, do início ao fim. E eu pauto isso pela própria proposta da empresa lá na licitação que ela participou. Só que durante a execução do contrato, situações imprevistas podem acontecer, vontade de espirrar, desculpe, e com isso eu mexo no equilíbrio. Quando eu mexer no equilíbrio, eu vou precisar então fazer o quê? Uma repactuação, um reequilíbrio desse contrato, tá bom? Isso é normal. Isso pode ser para um lado ou para o outro. É uma faca de 2 gumes aqui, tá? Só que eu posso fazer isso de modo administrativo, nem sempre dá certo. Eu posso fazer de modo judicial, como eu também posso resolver isso por meios alternativos. Eu posso ir para a arbitragem para resolver. Só que a ideia é, o contrato tem que me falar se eu posso resolver isso pela arbitragem, uma mediação ou não, não é? Se o contrato não fala nada, eu posso até editar o contrato para colocar essa cláusula, o compromisso arbitral, dentro do meu contrato administrativo. É possível, tá bom? Já era possível antes, e com a Lei 14.133, aí é que ficou, não é, mais evidente. Por quê? Porque o artigo 151, ele fala, contrato administrativo, ou até mesmo a licitação, pode ter aqui a resolução, pode ter a busca de solução dos seus conflitos por meio, não é, de arbitragem ou outros meios de solução alternativas, certo? Então, vamos agora para as alternativas dessa questão de número 32. Item A. O contrato que não prevê expressamente a utilização de meios alternativos de solução de controvérsias, pode ser aditado, né, pode fazer uma modificação nele, para admitir instrumentos concessuais para tal finalidade. Pode. Perfeito. Está lá na Lei 14.133. B. O contrato que possui previsão expressa pode usar a arbitragem como meio alternativo de resolução das controvérsias. Verdade. Sendo que a escolha dos árbitros cabe
cabe à contratante. Olha que palavra forte, a partícula redutora aparecendo. Independentemente dos critérios isonômicos técnicos de transparência. Como assim? Quer dizer que a administração pública, o município, nesse exemplo, pode escolher o árbitro sem se preocupar até com transparência. Ele poderia discutir isonomia, não é, envolvendo a administração, por causa da supremacia do interesse público, mas sem observar critério técnico, sem observar transparência, sendo que eu tenho o princípio da publicidade da administração pública, errado. Errado, errado. A Lei 14.103 fala o contrário, que tem que ser observado critérios de isonomia, critérios técnicos, critérios de transparência, tá? É o inverso. C. A conciliação e a mediação não são admitidas como instrumentos consensuais para a resolução de conflitos da administração pública. Não, que viagem. Errado. Geralmente vem uma alternativa muito louca, né, impossível para ajudar, mas aí, em compensação, volta e meia, nós temos duas alternativas que deixam a gente com dúvida. D. Em razão da natureza do conflito, que versa sobre o equilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo, não é viável o uso de qualquer meio alternativo de resolução das controvérsias, de forma que eventual cláusula contratual, nesse sentido, estipulada pelo município alfa e pela sociedade empresária chique, é nula. A A e a D é que seriam alternativas para poder mexer com a gente. A B, quando falou que não tem que se preocupar com transparência, estava absurda. A C é mais absurda ainda, mas a A e a D deixam na dúvida. O ponto é, a Lei 14.133 é expressa, dizendo que é possível utilizar meios alternativos de soluções quanto ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Está expresso na lei. Então, a alternativa correta era a alternativa A. Lembrando que a administração pública tem lei para incentivar o uso das soluções alternativas, consensuais, para evitar a judicialização das discussões contratuais administrativas. Certo? Questão 33, do exame 44. A sociedade empresária bem-querer. Tá, vamos marcar. Sociedade empresária bem-querer. Começou parecido com a outra, né? Que falava sociedade empresária chique, e agora sociedade empresária bem-querer. Obteve junto ao órgão municipal competente uma licença. Então foi lá e conseguiu uma licença. Que não tem cunho ambiental. Ok. Versando sobre matéria administrativa, a qual é ato vinculado. Tá? Até poderia ser, por exemplo, uma licença de funcionamento, né, com alvará de funcionamento, é ato vinculado, ou uma licença para edificar, que é ato vinculado, ou seja, preenche os requisitos, a municipalidade, se fosse o município, era obrigado a entregar essa licença. Preencheu tudo, tem que entregar. Tá bom. Então, já explica, olha, mediante o preenchimento dos requisitos legais, de acordo com a orientação geral da administração vigente à época do deferimento, quanto a certo conceito jurídico determinado, constante da respectiva norma local. Então, é o seguinte. Era um ato vinculado, mas tinha ali um conceito meio indeterminado, mas as orientações da época falam como é que tinha que ser feito. Então, imagine que a sociedade empresária, essa bem-querer, seguiu todas as orientações da época e a administração pública foi lá e emitiu essa licença. Tudo perfeito, tá? Tudo ok, usou a legislação da época, orientações da época, era ato vinculado, nenhum problema. Diante da relevância de tal licença para as suas atividades, os dirigentes da aludida sociedade consultaram você, na condição de advogado, em relação à viabilidade de modificação da situação jurídica deles, em decorrência de eventual mudança de entendimento atinente ao referido conceito jurídico indeterminado, notadamente se a nova orientação vier impor um novo condicionamento para o direito. Então, a preocupação deles
era sobre esse conceito indeterminado e se tivesse uma nova orientação para impor um novo condicionamento. Então, à luz das normas sobre segurança jurídica e eficiência na interpretação e na aplicação do direito público, introduzidos pela Lei 13.655, na LINDB, assinale a opção que corretamente apresenta seu esclarecimento. A nossa banca, que cuida de direito administrativo, ela tem demonstrado uma predileção pela LINDB. Na segunda fase, sempre aparece questão de LINDB. E na primeira fase, foi aqui, né? A primeira vez que caiu uma questão de LINDB. Já era esperado. Tantas vezes caiu na segunda, uma hora ia cair na primeira. Bom, a LINDB ela foi alterada para colocar ali segurança jurídica nas relações com a administração pública, em especial com as decisões controladoras, pela própria administração no controle interno ou pelo controle externo, exercido pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário e pelo Tribunal de Contas. Porque muitas empresas eram contratadas pelo Poder Público, de repente mudavam de ideia e aquele contrato, aquele ato administrativo não ficava de pé. Eu ficava comigo, e agora? Eu sigo ou não sigo? Mudaram o entendimento, como é que fica o meu contrato? E aí isso gerava uma avalanche de ações judiciais, gerava insegurança. As empresas queriam se afastar da administração pública, não queriam mais participar de licitações, não queriam mais receber delegação para cuidar de serviços públicos, porque o terreno era incerto. Então a LINDB foi alterada para garantir segurança jurídica. Ok. E o ponto é, emissão de licença. Como eu falei, pode ser uma licença para construir, uma licença de funcionamento de uma empresa. E aí, na época, tinha uma dúvida na lei, e aí veio uma orientação da secretaria dizendo, mas nesse caso, é assim, tem que entregar esse documento, assim que você vai ter sua licença. Tá. Só que a empresa ficou na dúvida, porque como a lei tinha um conceito indeterminado, ficava dependendo da orientação que seria expedida pelo secretário, por exemplo, de licenciamento, fala, e se muda o secretário? E aí ele cria um novo regime aqui para esse caso. Será que eu não vou correr um risco de perder a licença e paralisar um negócio, gerando um prejuízo para a minha atividade econômica? Porque quando a gente olha iniciativa privada e agora também a administração pública, a gente tem que ter gestão de risco. E aqui eu estou numa situação grave, porque se muda, tudo muda o secretário, vai mudar, vai tomar minha licença, e aí, como é que eu fico, não é? Então, a LINDB já veio sabendo de tantos casos históricos, onde a administração mudava de ideia e o particular que ficava ali a ver navios, e falou assim, parou. Orientação sobre conceito determinado, pode ter modificações, só que eu tenho que garantir uma segurança jurídica. Mudou, eu vou causar uma transição para o novo regime. Não é simplesmente quem já estava perdeu tudo. Não, porque isso seria injusto com aqueles que se relacionam com a administração pública. Quer mudar a orientação geral? Eu te entendo, administração. Supremacia no interesse público, mas tem também que me proteger. Então faça um regime de transição. Não é simplesmente chegar, levantar a toalha e todo mundo que pensa na mesa, A mesa está posta, puxa a toalha e voa tudo. Não. Regime de transição. Ok, então vamos lá. Item A. Caso a nova orientação geral venha a ser editada pela administração, deve ser invalidada a situação. Não, tem que proteger o anterior, estava tudo certo. B. Eventual mudança de orientação em sede administrativa deve retroagir? Não. Segurança jurídica, se mantém o que tinha. É daqui para frente. C. O entendimento que permitiu o deferimento da licença para a sociedade bem-querer apenas poderia prevalecer se fundado em... Não, também não. Veja que o item A, B e C meio que estão falando a mesma coisa. D. A decisão administrativa que venha a estabelecer nova orientação, que preveja novo condicionamento do direito, deverá prever regime de transição, perfeito, para que a sociedade bem-querer possa cumprir. Deixa ela se organizar, não é? De modo proporcional, equânime, eficiente. Está ótimo, agora sim. Agora eu vi segurança jurídica. Mas a dica era você ver o próprio enunciado. Veja que o enunciado disse, olha lá, parará, à luz das normas sobre segurança jurídica e eficiência. Então, qual alternativa me dava segurança jurídica? Só a alternativa D. Vamos confirmar?
Alternativa D. E questão 34, última questão de hoje. Em dezembro de 2024, Lucas. Então vamos marcando. Eu tenho data, dezembro de 2024, Lucas, servidor público seletista, no âmbito da empresa pública XYZ, então ele é servidor público seletista, trabalha na empresa pública. O melhor seria falar empregado público, né? Tudo bem. Permitiu culposamente. Opa! Já está com cara de questão de improbidade administrativa. Culposamente, que Mateus da Silva, outro sujeito, utilizasse veículos automotores da estatal para execução de serviços particulares, não é? Que é uma imoralidade. Então, utilizasse veículos da estatal para serviços particulares. Tá. Sem qualquer relação com a empresa pública. Nesse contexto, após tomar ciência de que o Ministério Público deflagrou o inquérito civil, então o que o MP fez? Inquérito civil para apurar os fatos. Lucas procurou você na qualidade de advogado para lhe prestar a adequada orientação jurídica sobre a posição de Lucas, considerando a lei de improbidade administrativa. Tá bom. Sobre o caso, Daniel, questão fácil, viu? Essa foi fácil, essa foi boa. Por quê? Porque a FGV-OAB gosta de apertar a improbidade administrativa, mas não aqui. Aqui foi um presente. O que acontece? Não existe ato de improbidade por culpa. Ato de improbidade, conforme a Lei 8429, a LIA, Lei de Improbidade Administrativa, até o nome da minha sogra, LIA, só pode com dolo, tá bom? Tem que ter dolo para praticar aquela conduta imoral. Se não tem dolo, não há improbidade. Ele pode responder de forma disciplinar, mas não por improbidade administrativa. Daniel, mas ele poderia praticar o ato de improbidade? Sim, ele é empregado público, servidor público, distrito, agente político, todos eles podem praticar ato de improbidade. Só o presidente da República que não pratica, porque ele pratica crime de responsabilidade. De resto, todo mundo aqui vinculado à administração pública pode praticar ato de improbidade administrativa. Mas tem que ter dolo, e aqui não tinha. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Ele responderá por ato de improbidade? Não. Não teve culpa. Não teve dolo, foi só culpa. B. Ele não está sujeito aos regramentos da lei de improbidade. Perfeito. Por não se enquadrar como um servidor público estatutário? Não, errado. Quem pratica ato de improbidade é o agente público, que está em cargo público, emprego público, função pública ou mandato público. E ele tinha um emprego público, tá? Não importa o regime. Ok? C. Ele não poderá ser responsabilizado por ato de improbidade, já que não agiu de forma dolosa. Perfeito. Perfeito. E D. Ele será responsabilizado pela prática de ato de improbidade, que importa o esquecimento ilícito. Aqui né, piorou. Por quê, Daniel? Primeiro que ele não teve dolo. E segundo, que nós temos 3 atos de improbidade. Enriquecimento ilícito, que é o pior, prejuízo ao erário, que é o intermediário, e tenho violação a princípios, que é o mais leve. No enriquecimento ilícito, o Lucas deveria receber uma vantagem patrimonial indevida. E o enunciado alguma hora falou de algum presente que ele recebeu? Não falou nada disso. Não teve nenhuma vantagem econômica. Então, já não teve dolo e ainda não teve vantagem econômica, então não tem como ser enriquecimento ilícito. Então, veja, o Lucas, ele é um dos agentes envolvidos pela lei de improbidade, só que ele não cometeu o ato de improbidade. Por quê? Porque não houve dolo. Assim, a alternativa correta era a alternativa C de casa. Certo? Fechamos? Resolvida mais uma prova inteira, agora com as questões de administrativo. Boa parte dessas questões também poderiam parecer inconstitucional, porque tinham fundamento na Constituição,
Mas a prova de ADM é uma prova mais técnica, uma prova gostosa, difícil, não é? Mas você está começando a observar que dá para descobrir a resposta? Que tem alternativas que já te entregam partícula redutora para você ficar atento? Que tem questões onde 2 ou até 3 alternativas estão dizendo a mesma coisa? Então, questão objetiva não é só sobre o domínio do conteúdo ou o domínio do tempo. Não. É ter treino. É treinar questões porque você vai adquirir a expertise, a experiência, tá bom? Você vai ficar mais atento porque as questões vão conversar com você. E você vai começar a perceber quando que tem alternativa que está claramente errada. E você vai acertar questões sem nem saber o conteúdo, mas tem que treinar. Quanto mais você treinar, mais você vai pensar como examinador da FGV e vai garantir mais uma questão no seu pacote. E, ó, não existe disciplina a não ser estudada. Você vai focar aquelas com mais questões, você vai focar para aquelas com melhor custo-benefício entre número de questões e conteúdo, ok. Mas tem que trabalhar com todas, porque senão pode ser justamente aquela questão que muda de 39 para 40 acertos. E a prova da nossa primeira fase da OAB, ela foi feita para passar. Da segunda fase também, mas a segunda fase é outro universo. E daqui a pouquinho eu converso com você sobre a segunda fase, porque eu tenho certeza que você será advogado, assim como eu, passei minha prova lá em 2006, né? Você também vai passar nessa prova e vai mudar a sua vida. Certo? Qualquer dúvida, me chama. Um grande beijo, fique com Deus e curte aí o vídeo e indique para os seus amigos para poderem estudar e passarem nessa prova. Até mais. Tchau, tchau.